Fala, galera! Estamos começando mais um MaxCast, o podcast da AppMax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô com um baita parceiro aqui da AppMax, o Matheus Mota. Tamo junto, satisfação estar aqui. Ih, satisfação é nossa. Já queria ter trazido ele aqui há muito tempo no podcast, Faz tempo, né? mas começamos o ano com tudo, porque vai vir muito conteúdo pra vocês. O Matheus Mota aí, pra quem não conhece, muita gente já conhece, mas pra quem não conhece, já faturou mais de 50 milhões no digital. É criador do ecossistema aí da Be4You, que é um ecossistema de e-commerce com estoque físico. Já criou mais de 35 marcas, então, pra quem tá querendo... Um pouquinho de bagagem. Pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa. 35 marcas, 50 milhões faturados, um ecossistema para e-commerce. Mas para quem tá aí e quer saber um pouco mais sobre construção aí de marca, sobre branding, sobre ter um e-commerce realmente perpétuo, vendendo sempre, né? Com estoque, com uma estrutura, fica nesse podcast que vocês vão aprender muito sobre isso e depois vocês vão me agradecer. Bora, Gui? Bora bater Já esse pega papo. o papel e caneta e... Anota, vai anotando que vai ter muito conteúdo. A gente vai falar muito sobre branding, a própria criação de marca ali, né? Uma coisa que tu acabou se especializando. Como que funciona também essa plataforma da Be4You, quais desafios tu enfrentou. Eu acho que, assim, o principal, poxa, como é que eu saio daquela pessoa que, quero só uma grana extra, Dinheiro né? a Quero qualquer ganhar custo. dinheiro rápido para construir uma marca, um negócio sólido, que processo eu tenho que cuidar, né? Como é que eu começo isso? E aí a pessoa já inicia muito mais preparada para toda essa caminhada, né? Então, Exatamente. Quando você fala, né, como começar, né? Geralmente as pessoas entram no mercado querendo dinheiro a qualquer custo, de qualquer forma. Como eu consigo dinheiro sem investir o menos tempo, menos dinheiro possível. E aí eu comecei assim também, né? Então... Aê, pessoal, a gente não falou ainda, mas ele começou como afiliado, tá? Então, assim, quando o Matheus, a gente faz essa introdução toda, vocês acham, então o Matheus já tá lá, né? O Matheus começou como afiliado. Até ia te perguntar, assim, Matheus, como que funciona todo esse ecossistema de e-commerce que tu criou, da Be4You? E conta pra gente, assim. Primeiro, eu tenho uma frase que resume bem. Eu comecei no meu quarto de 9 metros quadrados e construí uma startup de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, para eu chegar onde eu tô hoje, cara, foi muita coisa acontecendo, muita jornada. Então, quando eu construí a Be4You, foi numa série de aprendizados e experiências que me fizeram entender como eu chegaria em um lugar onde eu conseguiria ter previsibilidade, ter uma marca mais consolidada, ter um negócio que de fato conseguisse me aposentar e me gerar uma renda passiva ali, sem eu ficar naquela loucura que o mercado fica, que é, cara, eu preciso de dinheiro a qualquer custo, e aí fatura muito bem durante 3 meses, depois esse faturamento despenca. Então, basicamente, eu comecei, né, como afiliado, não sei se é interessante eu falar um pouco da minha história, mas bem rápido. Comecei como afiliado, no começo eu só queria arrumar um dinheiro ali para conseguir casar, porque eu ia... Aí eu Tava com a mulher que queria casar e não tinha o tal do dinheiro pra casar. Não tinha nem pra onde ir. E aí eu comecei a namorar cedo, então a gente começou a namorar, tipo, no ensino médio, ali bem no começo do ensino médio, aí eu falei, cara, como que eu vou arrumar um jeito de casar? Ou caso logo ou eu termino, porque a gente namorou, tipo, 9 anos, então foi muito tempo. E aí eu comecei como afiliado. Como afiliado, eu conheci o mercado através de um amigo. Eu comecei como afiliado de encapsulados, né? Minha história é muito parecida com o Marcos, da AppMax. E aí fui indo nessa jornada, comecei a gerar resultado. Aí eu comecei no meu quarto mesmo. Aí quando eu comecei a estudar, né? Comecei a entender como funcionava o mercado. Eu fiquei 1 ano ali tentando, cara, ter resultado. Então eu tive um resultado inicial vendendo o infoproduto para os meus amigos da faculdade. E aí, depois disso, isso me destravou, né? Tive um resultado de R$1.200 ali em 12 horas, que era o que eu ganhava no estágio, que eu ficava o dia inteiro em pé numa obra que eu fiz em engenharia civil. Então é legal a minha história também, porque eu passei por todas as etapas, assim, tradicionais que o ecossistema, né, faz você seguir. Enfim, estudei, terminei a escola, fiz faculdade, formei em engenharia civil, mas nunca voltei lá para pegar o diploma. Não, eu formei, porque eu entrei no digital ali mais ou menos no 6º semestre. Então, trabalhei no mercado de trabalho, a minha carteira de trabalho deixei lá no último estágio que eu fiz, nunca mais fui buscar. Então, eu sei exatamente o que é passar pela rotina, pela vida que praticamente 90% dos brasileiros passam. Sim, então, muita gente que está nos ouvindo, às vezes, está nessa fase, né? Tá nessa fase, eu tô tentando ter resultado, não tenho resultado. Que ano foi isso?
que tu não tinha resultado, pra que ano que tu foi começar a ter resultado com a Before You, né? Então, o primeiro resultado, assim, foi em fevereiro de 2017, que foi esse resultado de R$1.200 em 12 horas, ele vendendo um curso para os amigos meus da faculdade. E aí eu lembro que eu fiquei lendo um e-book, nem existia podcast na época. E aí aquele e-book ensinava gatilhos de venda, era de um player bem conhecido, e aí isso, tipo, foi me ensinando ali o básico, mas eu sempre tive espírito empreendedor, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu achava que, tipo, era super normal, só que hoje eu vejo que, pô, 14 anos, a maioria dos moleques não estão nem imaginando em trabalhar ou em fazer algo para ter uma vida diferente do que todo mundo faz. Então eu comecei a trabalhar, ganhava ali R$250 por mês como menor aprendiz. E aí a minha jornada então foi eu sempre fui um cara assim que tinha essa sede de vencer, sabe? Eu vim de uma família simples, morei numa das periferias de Brasília. Inclusive, até hoje eu agradeço a uma professora minha que foi essa professora que me ajudou a despertar a ganância e a ambição, principalmente em mim, porque ela ficou acho que uns 5 anos me zoando, porque eu morava, tipo, numa periferia lá em Brasília. Sim. E aí ela falava, toda aula ela ficava me zoando, e eu ficava, cara, um dia eu vou voltar e vou falar pra ela que eu não moro mais na periferia. Inclusive, esses dias essa escola, né, essa professora, inclusive, me chamou pra palestrar lá pros diretores da escola. Então, meu Deus, sério mesmo? Sério. Então eu agradeço, falei, obrigado por ter me zoado todo aquele período, você despertou uma ambição dentro de mim que queria provar não só pra você, mas isso gerou realmente algo positivo. Em ti. Eu levei isso como algo bom e aí isso me fez correr atrás, começar a tentar vencer na vida, tentar Acho que essa é a grande conquistar. diferença, né? Porque tem muita gente que acaba pegando essas coisas que acontecem e trazem pro lado negativo, né? Então, vai pro lado de coitado, né? Ai, que não sei o quê, que minha professora tá me zoando, papapá, eu sou, né, e tô sendo aqui humilhada e tal. E tu conseguiu transformar isso pra um lado positivo. Então, acho que o grande poder tá na cabeça de cada um de conseguir transformar aquilo ali pra gerar um gatilho pra te impulsionar pra crescer, né? Exatamente. Isso foi algo muito bom e até hoje teve vários gatilhos assim na minha vida que me ajudaram. Mas aí em 2017 eu conheci, né? Eu tava mais ou menos no 6º semestre da faculdade de Engenharia Civil, então eu sempre fui um aluno muito esforçado. Tipo, engenharia, sem dúvidas, é um dos cursos mais difíceis, assim, que tem, porque, cara... O Gui também. Já engenheiro fez. de produção. Então você sabe. Então, assim, você chegar a fazer cálculos de 6 folhas, frente e verso, e errar um sinal de menos ou de mais, você, tipo, zera a prova. Então, eu passei por esse processo e ali eu conheci o mercado digital, né? Comecei a ter contato. E aí eu tinha esse sonho de ser engenheiro, mas depois eu entendi que era mais uma ambição porque na época, faz engenharia, você vai ser rico. Dá dinheiro, né? Tinha uma época que era todo mundo, né? Faz engenharia que dá dinheiro, Faz isso aí que dá dinheiro, Agora é no digital, gente. Então, se tá ouvindo nosso podcast, tu tá na onda boa, e dá mesmo. Eu lembro até hoje uma prima minha, quando eu comecei a faculdade, ela, finalmente vai ter um parente rico nessa família. Aí eu falei, tá. Mal sabia ela que não, na maioria dos meus amigos da faculdade estão, tipo, hoje trabalham como Uber, eu trabalho em empregos ali, ganhando R$2.000 por mês. Então ali nesse período de 2017 eu comecei como afiliado, comecei com o que tinha, buscava, cara, eu quero ganhar dinheiro de alguma forma, vou começar a entender esse mercado. Comecei a vender encapsulados como afiliado, e aí isso foi uma escola, né? Fui entendendo principalmente tráfego pago, que essa foi a principal expertise que eu me especializei até hoje. Hoje eu não atuo mais, hoje graças a Deus eu tenho um time bem qualificado, mas no começo era eu e eu. Se eu parasse no tráfego, a operação parava. E geralmente essa é a jornada que todo player do digital começa. Acho que isso que é o mais legal de ver na tua operação, né? Porque se tornou uma operação tão grande que no final tu conseguiu delegar as coisas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que tu conseguiu delegar e tu não precisa estar mais lá, né? Claro que tu precisa estar acompanhando, não pode delargar, mas, né, tu rodar uma operação de encapsulado com o tráfego, que a gente sabe que é o mais difícil, né? Contingência de Facebook. E pra quem quer saber um pouco mais sobre isso, a gente sabe que tem muita gente com dificuldade nessa questão da contingência, de escala. Como é que eu faço a contingência no Facebook? Onde que eu vou rodar? Onde que eu vou escalar? Enfim, a gente vai falar pra vocês. Vou trazer uma solução mágica. Vai. Vocês vão entender qual é a solução. Gente, é uma coisa que tá funcionando, porque o cara tá vendendo bem, né? É consistente aí, então fica aí com a gente que a gente vai falar. E aproveitando aí, não se esquece aí de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo que tá saindo aí, MaxCast tem aí toda semana.
curte esse vídeo pra chegar pra mais pessoas que no final também tem presente. Então, É isso espera aí. aí. Até aproveitando, Fiquem assim, até o final. tu comentou ali sobre essa questão de hoje tem uma equipe que consegue fazer o tráfego, né? Como é que foi essa parte de delegar o tráfego? Quando que isso começou, assim? Porque Aham. é uma área que tu, por ter vivido isso na Sim. pele ali, domina muito, né? Claro. E foi um processo que tu puxou dentro da Before You? Como é que, né, foi essa transição, assim? Tá. Cara, então, quando eu comecei com tráfego pago, é uma das principais habilidades que, inclusive, eu acho que 90% do mercado digital hoje consegue desbloquear, consegue destravar aprendendo tráfego pago. E até pegando um pouco da minha história, por ser engenheiro, isso ajudou muito. Então, a visão analítica ali foi uma das coisas que me fez me diferenciar nesse mercado, principalmente na habilidade de tráfego pago. E aí, quando eu entendi que, cara, tráfego pago são processos, só que dentro desses processos, dentro dessa receita de bolo complexa, que você consegue simplificar se você seguir um caminho, que a forma de simplificar que eu entendi era, cara, eu sempre trabalhei com tráfego, só que era vendendo produtos que tinham muitos bloqueios, né, a contingência tinha que ser absurda. E aí eu vi muita gente, né, muitos players que eu até fui sócio de alguns, assim, que, cara, foram gigantescos ali no período de 2018, faturaram, tipo, 100 milhões no ano. E aí eu vi esses players, tipo, despencarem, assim, tipo, faturarem muito e depois, tipo, sumirem. Aí eu fiquei, cara, o que aconteceu? O que tem, né, nesse problema? E isso reflete muito no modelo de tráfego pago, porque no período que eu comecei, tava ali ainda começando a onda de bloqueios, que aí o Facebook tava pegando forte, porque, cara, vocês não têm noção, acho que num ano, assim, só essa bolha nossa do mercado de encapsulados deve ter gerado ali um volume de faturamento de perto de uma casa de 1 bilhão, assim. Então, Com certeza. então, assim, era muito dinheiro, muita gente, e todo mundo surfando a onda, e aí, puf, E aí o Facebook pegou. começa a bloquear. Começou a bloquear. E essa aí- questão... Desculpa Pode interromper, mas essa questão do bloqueio foi algo que fez tu migrar para esse modelo que hoje a gente tem na Before You? Não só isso, mas esse foi um dos grandes fatores, e eu entendi que o bloqueio de contas, né, essa estrutura de contingência, ela tá ligada ao tipo de produto, o modelo de negócio que você está trabalhando. O Facebook, o YouTube, todas as redes sociais, eles querem trabalhar com grandes produtores, com pessoas que têm produtos de qualidade, pessoas que têm produtos ali que, de fato, vão entregar, né, vão ser entregues para o cliente, vão entregar também o valor, né, que está alinhado à promessa do produto. Então, o Facebook quer encontrar boas pessoas. Eu entendi que essa parte de bloqueio estava ligado mais ao que você está vendendo e como você está vendendo do que qualquer outra coisa. E aí, isso foi virando a minha chave. E aí, como eu tive a oportunidade de ver várias pessoas faturarem muito e depois de um tempo sumirem, eu falei, cara, o que tem de errado? Por que tem eles de não errado? têm consistência, Exato. né? Por que eles não têm consistência? O que afeta a operação? Porque isso é uma coisa muito engraçada de ver no mercado. Porque vem, às vezes, alguns players e eles vêm, dão um pico de faturamento, assim, sei lá, 8 meses e depois cai e some, né? Então, assim, como que a pessoa consegue fazer para ter consistência Né? e ter um e-commerce perpétuo, realmente, né? Então, até esse conceito que a Bettina falou, e-commerce perpétuo, é um conceito que a gente até patenteamos já, estamos registrando É e tudo. deles, tá? Por isso que eu tô falando de e-commerce perpétuo, porque realmente é um conceito deles aqui, e que a gente vê que eles aplicam na Before You, que é a operação deles também, e que é um negócio que funciona, né? Exatamente. E olha só que louco isso. Desde que eu entendi esse jogo, foi quando eu tive essa virada. Então, nos últimos 2 anos, foi quando a gente fez a Before You, e foi quando eu tive essa virada de começar a trabalhar com esse modelo de e-commerce perpétuo. E nessa virada, tipo, nos últimos 2 anos, a gente faturou mais de 50 milhões de reais. Então, eu considero, de fato, o meu faturamento, o faturamento do modelo de negócio, de fato, sustentável e sólido. O que eu faturei antes, eu nem considero. Os 50 milhões é nesses últimos 2 anos. Foi, eu nem considero. Até falei pra Silvana, não, o que eu passei de aprendizado durante ali 4 anos, porque assim, foi realmente essa vida que a maioria das pessoas segue dentro do digital. Cara, é muito dinheiro, não tem muita experiência com gestão, com negócio. Você vira um empresário no meio do caminho. E aí você fatura, então eu faturei ali numa média de 20 milhões nesse período, 15 a 20 milhões. E aí eu lembro que... mas era tipo realmente uma escola que eu tava só trocando dinheiro ali com o Facebook, com as plataformas de pagamento. E tava entendendo de fato como era uma forma de construir um negócio sólido. E aí, desde que eu entendi, né, modelando o que tinha acontecido no mercado, eu falei, cara, eu vou mudar esse mercado, vou criar uma nova rota e vou entender o que as grandes empresas estão fazendo. Então, por exemplo, hoje a minha estrutura foi modelada na Amazon, foi modelada quando a gente fala de produto, modelada na Apple. Então,
Inclusive, quando eu fiz a B4U, eu posso dizer que foi em 2020, eu tinha quase quebrado, que eu tinha vindo de uma sociedade que foi bem maléfica, assim, pra minha vida, e isso foi, uma casca, assim, uma experiência que eu criei, que fez eu chegar onde eu tô hoje. Então, eu fiz a B4U no momento, assim, cara, eu passei 4 anos desenhando, criando um monte de produto, fazendo um monte de coisa, e aí eu cheguei aqui e eu vi, cara, não sai do lugar. A única coisa que eu ganhei foi experiência. Mesmo faturando alto, e é isso que acontece. Sim, no final tu trocava dinheiro, porque no final a margem de lucro lá na última linha não... Exato, porque eu entendi, cara, beleza, faturava muito em alguns dias, aí, o Facebook ia lá e bloqueava tudo, e aí eu lembro que uma época eu ficava indo pra casa de parentes pra ver se subindo campanha na conta na casa dos parentes não tinha bloqueio. Tô indo aí almoçar. Aí a pessoa, tipo, o quê? Tô indo aí almoçar, preciso do teu computador, rapidão. Precisa ser um Wi-Fi aí. Cara, foi tipo assim, foi no período que a gente tava descobrindo, o mercado tava descobrindo o que fazia pra conseguir se manter no jogo. E aí foi nesse período que muita gente desistiu, muita gente sumiu. E aí eu entendi o jogo e falei, cara, eu vou seguir esse caminho. E aí eu vou aprender, até mesmo que a margem seja mais baixa. E aí porque eu achava que era, eu vendi um produto de R$7, R$10 o custo, e vou começar a vender um produto de R$35 o custo, R$40 o custo. E o ticket médio é mais ou menos o mesmo. Eu falei, cara, a margem vai cair, mas não importa, eu quero entender esse jogo. Tu pode abrir pra galera algum produto? Cara, tem um produto que nos últimos 1 ano e meio a gente vendeu mais de 100 mil unidades, que é um produto, posso dizer que é bem difícil de vender, que é um travesseiro ortopédico. Então, esse produto a gente vendeu muito assim, nesses últimos anos, tanto com tráfego pago principalmente, mas muito também com influenciadores, maiores influenciadores do Brasil. E esse produto eu falei, cara, não é possível, eu vendi cápsula. Pode falar o nome pro pessoal procurar? Sim. Então, a marca hoje... A marca do produto. Eu vou falar, só que é porque a gente tá dando uma reestruturada agora, a marca vai mudar o nome, porque tinha um sócio, ele saiu, mas a marca é Meu Sono Brasil. Meu Sono Brasil. Isso gente, nos últimos 2 até anos. Produto a gente abre, viu? O que é pra vocês? Dê uma olhada aí, porque é muito legal olhar como é a estratégia dessa construção de marca para vender mais de 100 mil unidades de um travesseiro ortopédico. Exato. Um ticket médio bem alto e é um desafio. Pô, travesseiro é um produto que não é recorrente, mas todo mundo tem em casa. E aí, como criar um valor dentro de um produto como esse? Então, assim, foi uma série de coisas. Não só a Meu Sono, mas a gente tem várias outras marcas que a gente criou com o mesmo conceito. E aí, falando, né, agora essa parte de tráfego, então, assim, eu entendi que, cara, beleza, contingência, tráfego pago, e aquilo ali é uma parte da estrutura. O caminho, né, do sucesso dentro do mercado digital, na minha visão, é literalmente você construir um modelo de negócio que seja coerente e sustentável e previsível. E foi aí que eu desenhei a B4U. A B4U foi desenhada em cima de alguns formatos. Eu chamo isso de as 2 tríades assim, que eu desenhei para fazer a B4U. Primeira coisa eu entendi, cara, eu preciso ter inovação, margem e escala. Então, os meus produtos precisam seguir esse caminho. Se ele não tiver inovação, cara, eu nem vou focar nele. Se ele não tiver margem suficiente para eu conseguir escalar com a realidade do mercado hoje, que é, cara, beleza, eu posso investir ali R$100, R$150 e, de fato, ter uma margem interessante, que é um CPA, né, que é o custo por aquisição. E ele tem que ter escala. Aí eu pensei, beleza, travesseiro todo mundo usa. Não é possível que não tenha escala. Eu consigo vender esse produto para o mundo inteiro, que todo mundo usa travesseiro no mundo inteiro. E aí, a outra tríade é quando eu entendi que, o que a Apple faz para ter um LTV absurdo e fazer as pessoas serem realmente reféns ali da sua esteira de produtos. Gente, aqui só na mesa, aqui temos 3 iPhones, fora a galera que tá ali. Mais um Apple Watch. Apple Watch, e AirPods, Exatamente. Enfim, é realmente o desejo do consumo daquela marca, né? Exato. E aí foi quando eu entendi, eu falei, cara, entendendo o que os grandes players fazem, primeira coisa é qualidade no produto. Eu não vou gastar mais energia vendendo um produto que não tem qualidade. Cara, você que faz dropshipping, você que tem um e-commerce, beleza, vai começar a vender um produto, cara, traz esse produto, usa, de fato. Sim. Porque, entenda, o que você vai gastar energia em um produto que você sabe que vai morrer depois de um tempo. Então, não vale a pena, e foi esse jogo que eu entendi. Falei, beleza, eu vou validar, vou comprar o produto, vou testar, vou falar com a fábrica, cara, muda isso aqui, faz isso aqui. E aí, eu comecei a ter, né, esse gatilho, e antes eu nem tinha o produto. Falei, cara, eu vou fazer uma oferta aqui, depois você me fala que cápsula que eu vou vender. Então, assim, antes era esse conceito que o mercado seguia. E aí eu consegui entender e mudar isso na minha cabeça. E pensar no produto... Primeiro pensar que o produto precisava ter margem, escala, exato. Enfim, e aí depois... A qualidade, exato. Qualidade. E aí a outra tríade é branding, produto, né, qualidade de um produto e experiência do cliente. Então eu entendi que, cara, se eu juntar essas 2 tríades, eu tenho um modelo de negócio sustentável.
E aí o resto é apertar, otimizar, e aí você vai ali para a parte do tráfego pago, e aí você tem aquela expertise de, criativos de anúncio que convertem de fato, que trazem um CPA melhor, analisar os dados, analisar métricas, KPIs de tráfego que são essenciais, qual é o seu ROI diário. Então, assim, depois vai para o jogo mesmo de tráfego pago, mas o primeiro pilar, cara, antes de começar um produto, entenda esse jogo. Que aí é o conceito de e-commerce perpétuo, que é literalmente você ter uma marca de e-commerce, que é um conceito que, cara, é muito maior do que o mercado do marketing digital. E aí você junta, né, essa estrutura de construção de e-commerce com o mercado do tráfego perpétuo, que é conversão direta, que é o modelo de vendas, né, de alta conversão, vendas imediatas, que é o que a gente trabalha hoje. Então, quando você junta esses dois pilares, que é basicamente o marketing digital com o e-commerce, aí vira o conceito de e-commerce perpétuo, que na minha visão é o futuro do mercado digital. Lá nos Estados Unidos é um mercado que eles trabalham e atuam com esse conceito há muito tempo, usando, né, alguns marketplaces, principalmente a Amazon, como um parceiro. Então, hoje também eu tenho a Amazon, tipo, só pra vocês terem noção, um dos executivos da Amazon sabe do nosso projeto, desse e-commerce perpétuo, e eles apoiam a gente, tipo, estão como parceiros oficiais desse projeto, porque eles entenderam e viram que o que eu fiz, por exemplo, na Amazon, o resultado que eu gerei com esse produto, foi algo muito interessante, e eles precisam de vendedores, de sellers mais qualificados como a gente. E que criem uma marca em cima de um produto e consigam agregar valor naquilo ali. Exato. A partir da construção da marca, né? Porque se for comprar lá o travesseiro ortopédico, talvez tu vai pagar... Qual que é o ticket do... O ticket médio? É uns 300, aí tu vai comprar na loja, tu vai pagar, sei lá, R$150, porque não tem marca, não tem nada, Exato. não tem todo o marketing envolvido. E aí tu consegue agregar valor por causa da geração da marca, né? Por causa que tu criou toda ali uma história, algo que criou desejo no cliente. Uma inovação. E aí tu consegue cobrar aí R$300 Exato. pelo mesmo produto que quem não cria marca não consegue. Tem um ponto muito bacana que é a questão, assim, a Amazon como plataforma, ela quer ter bons vendedores lá dentro. E acho que uma sacada muito boa tua poxa, eu vou ser essa pessoa que vai estar qualificada e assim eu vou, enfim, né, conseguir ter um contato mais próximo. E da mesma forma tu colocou na questão de tráfego. Poxa, o Google, o Facebook, qualquer empresa, ela quer ter bons anunciadores lá dentro. Então, se eu tô violando política, se eu tô, enfim, né, de alguma forma saindo muito do que a plataforma está pedindo, eu vou estar sempre brigando com essa plataforma. Não vai ser uma relação sustentável. Exatamente. No longo prazo não vai ser. Pode ser no curto prazo. E essa sacada, ela faz com que a gente consiga, na verdade, ter essas plataformas como aliadas e não como tá toda hora brigando com elas, né? E isso acaba desenrolando num modelo de negócio muito mais sustentável no longo prazo, que eu acho que vai nessa linha que tu falou do e-commerce perpétuo. Exatamente. Eu ia te perguntar, pode responder, mas depois tem mais uma pergunta. A gente tá com muito conteúdo, gente. Vamos seguir. Tá bom o papo, hein? Já curte esse vídeo pra continuar ouvindo aí, pra gente continuar te entregando muito conteúdo bom. Cara, olha só, isso que o Guilherme falou é super interessante, porque é aquilo que eu falei. Antes de entrar no mercado digital, eu gosto de plantar essa sementinha, porque um cara que plantou essa semente em mim foi o Flávio Augusto. Então, quando eu li, né, o livro dele, o Ponto de Inflexão, eu entendi, e eu passei por alguns pontos de inflexões, e a história dele me motivou. Eu falei, cara, eu tô passando por maior ponto de inflexão da minha vida, a Be4U foi o maior de todos. E aí eu entendi que, cara, antes de entrar no mercado, velho, entenda isso. Tipo, sei que você quer dinheiro a qualquer custo, sei que você quer entender uma forma de conseguir dinheiro, porque você não tem muito recurso, você não tem muita estrutura, não tem muito conhecimento. Só que tenta entender que se você começar por um caminho diligente, um caminho que você tem que ter ali, que você sabe onde você está indo, diligência é nada mais do que você ter inteligência de onde você está indo e qual caminho você está seguindo. E aí você entender que, cara, isso é o grande segredo. Não tem fórmula mágica para você chegar no sucesso, para você entrar no mercado digital e ter um negócio de fato sólido. É simplesmente você entender o que os grandes players fazem e tentar fazer isso de acordo com a sua realidade. Então eu fiz de acordo com a minha realidade. Quando eu comecei a Be4U, abrindo, assim, eu tava com, tipo... Na época eu já tinha faturado, tipo, quase 20 milhões de reais, mas o que sobrou na época foi, tipo, 100 mil reais. E eu literalmente reestruturei a plataforma com 100 mil reais de caixa. E aí eu desenvolvi, o resto eu tinha investido tudo em tecnologia para desenvolver a plataforma, nosso checkout e tudo mais. E aí basicamente com isso a gente transformou em 50 milhões em 2 anos. Então esse foi o maior ponto de flexão. E o que fez eu chegar, cara? Exatamente o que eu entendi como jogar o jogo de um negócio perpétuo, de um negócio que de fato tem previsibilidade. E aí quando eu entendi isso, eu entendi que, cara, eu tenho paz, eu tenho consistência, eu tenho previsibilidade.
E as grandes empresas, elas trabalham ao meu favor e não contra. Tanto que esse caso aí, por exemplo, a Amazon está como parceiro e todos os nossos parceiros que estão dentro, né, mentorados e tal, eles vão ter acesso também a essa estrutura. E só para vocês terem uma noção, eles vão ter os melhores produtos, né, que estiverem dentro do nosso ecossistema, dessa mentoria que a gente tem, que é o método e-commerce perpétuo, eles vão ter a oportunidade de vender em mais de 6 países através da Amazon. E esse é só um braço, porque através da Amazon a gente alavanca e aí depois a gente começa a trabalhar com tráfego perpétuo, que é um modelo de tráfego nas redes sociais, Google, YouTube. Então, só para vocês entenderem que, cara, existe um mundo de oportunidades e os Estados Unidos já faz isso há muito tempo. E esse é um modelo de negócio que tá dando certo trazendo lá. pra cá. Acho que é muito legal tu falar assim, pô, eu me espelho nos grandes e trago pra minha realidade, né? Então, tu tá olhando pra Amazon e traz pra tua realidade, pra aquilo que tu consegue adaptar. Então, gente, assim, ó, pra quem tá nos ouvindo, no final vai ter aí um sorteio. Não vai ser nem um sorteio, vai ser um presente pra muitos de vocês que ficarem até o final, que é participar de uma call aí de 1 hora com esse fenômeno aqui que a gente tá ouvindo. Então, fica até o final pra saber como participar. Mas falando um pouco de contingência, tá? Porque eu acho que esse é a maior dor de quem tá escalando, de quem tá... Pô, beleza, encontrei um produto legal, criei uma marca legal. Como é que eu escalo? Influencer, dá certo, não dá certo? Porque tem muita gente falando, contrata influencer se tu quer criar uma marca, né? Porque aí vai ficar mais fácil de vender, o Facebook não vai bloquear. Mas dá certo, né? Dá retorno, não dá. E como que tu fez pra driblar como isso? Como tu tá fazendo pra conseguir escalar, né? Mesmo com marca própria dentro do Facebook, porque a gente sabe que tem todas as limitações de gastar, né? Enfim... hoje eu não tenho mais problema nenhum com isso, então... Eita, vai contar, e a Bettina falou, quem ficar até o final... Cara, hoje o que eu recebo de proposta, Mota, quanto você cobra pra ficar 1 hora comigo? Cara, eu não cobro, eu não quero. Eu não faço. Eu não quero, não vale a pena pra mim eu ficar 1 hora. Então, assim, de fato, quem ficar até o final sabe que vai valer a pena. Então, assim, quando você fala de contingência, cara, o que fez eu entender como vencer isso, que é uma guerra eterna. E no começo você tem gás, você tem energia. Pô, velho, tô tomando bloqueio, mas eu. Vou subir, vou lá. Eu lembro como se fosse hoje, eu madrugando, e eu estudava pra faculdade, estudava pra fazer prova, e aí terminava de estudar pra prova, ia lá, subia a campanha, puf, tomava bloqueio. Aí eu ficava, não é possível. Aí eu falava, cara, eu tenho 3 horas pra ir pra faculdade, tô aqui virado. Eu ia virado, por causa que eu estudava marketing e estudava engenharia. E aí eu pegava, não, velho, vou tentar de novo, vai pro bloqueio. Aí 1 hora, assim, e eu ainda tinha energia naquela época, né? Eu acordava de manhã pra ir pra faculdade, tipo, tinha prova, minha mãe olhava pra mim, Matheus, o que você tá fazendo? Você não tá dormindo na sua cara, você tá morto. Falei, mãe, me deixa. Vai dar certo. Então, assim, no começo você tem energia pra vencer esse tabu de contingência. Só que depois, cara, você vai ver que, cara, você vai cansar. E muita gente sai do mercado por causa disso. E o cara não encontra, ele fica o tempo inteiro tentando encontrar qual a solução pra isso e não encontra. E a solução tá no modelo de negócio. Pegar um produto, quem trabalha com dropship, quem trabalha com encapsulado, quem trabalha com, seja até o produto digital também, cara, entenda que eles querem trabalhar com você. Só que se você estiver vendendo um produto que não tem qualidade, não tem marca, e são detalhes ali que faz o Facebook identificar você como um bom anunciante. Então hoje, por exemplo, eu tenho crédito de tipo R$1 milhão para gastar no Facebook, na minha BM. E gasto, é uma BM da Before mesmo, exato, do CNPJ da Before Exato, exatamente. E aí nessa BM eu gasto R$1 milhão, já pensou? Você aí, ó, com R$1 milhão de crédito eu pago depois de 60 dias. Então, tanto no Facebook eu tenho... Fluxo de caixa é lindo, né? Não, exatamente. Aí quando eu entendi, cara, trabalhar um negócio de fato previsível é isso. Ter boas parcerias. E é relacionamento. Facebook, Google, YouTube, Amazon, cara, é relacionamento. Então, pra você ter bom relacionamento, eles têm que olhar pra você, não, legal, você é um bom cliente. Igual a AppMax. Um cara que é um bom cliente, vocês vão ajudar, vocês vão fazer de tudo para ele conseguir dentro do jogo, conseguir escalar mais a operação dele. Então eu entendi isso. E aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou trabalhar com produtos nacionais. O modelo de dropship eu acho um modelo muito interessante, só que o Facebook também pega muito no pé. Encapsulado nem se fala, porque para você vender um encapsulado hoje você tem que ter uma promessa muito mais agressiva do que a entrega. Isso é fato. Infoproduto também, o mercado de PLR também é um mercado que você tem que ser muito agressivo para você conseguir vender. Então, basicamente, cara, é você entender isso e falar, cara, tá, o que eu faço? Sim, eu não posso fazer encapsulado, eu não posso fazer drop, eu não posso... O que eu faço, né? Aí você pensa, cara, eu queria um produto diferente. E tem muita gente que acha, né, tem um método EP, um método e-commerce perpétuo, não tem nada a ver com o método EP, já... que é o método e-commerce perpétuo, ele foi criado baseado nisso, cara, é desburocratizar essa
complexidade de você ter uma marca, de você ter um produto, você importar uma pequena quantidade, ou até mesmo você usar o dropship como uma fórmula para você validar, você tem um MVP do seu produto. Então, acho que a contingência é vencida com um modelo de negócio bem estruturado. Então, cara, beleza, encontra um produto interessante e faz algo, assim, usa como MVP o dropshipping. Para mim é o melhor conceito, é um modelo de negócio extraordinário para você validar, ainda mais para quem tem pouco capital. Hoje, por exemplo, a gente tem uma estrutura na China, e aí a gente, em alguns casos, principalmente para alguns parceiros, a gente vai entregar essa estrutura pro cara, beleza, eu vou ensinar um método de encontrar produtos milionários, que esse é o grande segredo. E aí, depois desse método, né, com o método de formação, você vai validar, usar o dropship para validar, depois você vai trazer pequenas quantidades. A gente tem parceiros importadores que financiam até mesmo a importação. Esse travesseiro tu importou ou tu pegou no mercado Não, é nacional? 100% nacional. 100% nacional. E só que aí, o que aconteceu? Que aí já entra... É até interessante eu falar isso. Todo produto, ele tem o seu ciclo de vida útil. Então, a gente movimentou o mercado de travesseiro ortopédico, tanto que hoje a Ortobon lançou um produto igual agora, recentemente, depois da gente ter surfado a onda, bem mais barato que o nosso. Então, a gente movimentou literalmente o mercado, porque a gente colocou as maiores influenciadoras, a Virgínia, a Andressa Suíta, a Débora C. Cara, a gente investiu múltiplos milhões, assim, em influenciador. Calma que ele já vai falar como é que funciona esse contrato com influenciadores, ele vai falar, ele vai abrir. Eu já entendo, a gente, tipo, hoje os maiores, até live do Gustavo Lima a gente patrocinou, então a Before You patrocinou. Então, hoje a gente eu ganhei um know-how muito grande nessa parte de influência também, com marketing de influenciadores. Mas, basicamente, hoje a nossa estrutura, só para você ver, relacionada a ciclo de vida, eu acho que deu para entender a questão de contingência, né? Que a contingência ela é vencida com um modelo de produto, cara. É só isso. Sim. Não precisa ficar... E aí vai lá, abre tua ABM no Facebook com o CNPJ... E começa devagarinho. Exato, vai ganhando credibilidade, mas fazendo certinho, porque o Facebook vai fazer a pesquisa se tu entregou o produto, como é que foi a experiência do cliente. Exato. E aí, certamente, tu começou a ter a crédito com o Facebook, porque a experiência dos teus clientes estava sendo uma experiência boa. Exatamente. Até o social media bem estruturado, um social media bem feito, a marca bem estabelecida, não um social media de qualquer jeito. Então, até isso eu entendi que faz diferença. Então, são uma série de fatores, muita gente fica devendo o Facebook. Então, cara, isso é a maior burrice que existe, além de você estar fazendo algo errado. Muita gente usa isso como uma forma de, não vou pagar o Facebook, vou fazer uma contingência absurda e vou ficar devendo o Facebook e aquele saldo lá vou ficar para mim. Então, isso também é uma forma que o Facebook consegue mapear tudo, pode usar várias ferramentas, mas mesmo assim o Facebook vai conseguir mapear e isso traz um ponto negativo porque você não consegue criar relacionamento. Então, a contingência é vencida com um modelo de negócio que tenha margem, inovação. E no começo, assim, porque aí, beleza, tu tem uma conta com o CNPJ da Before You que tem um limite aí que tu já falou aí de mais de 1 milhão. Mas no começo foi difícil de ir liberando esse limite? Cara, demorou um pouco. E aí faz com várias... Daí no começo começou com várias contas ou... Não, aí eu sempre... quando eu pivotei a minha estrutura para esse modelo de e-commerce perpétuo, eu entendi que, cara, mesmo que o fluxo que eu tinha ali, né, a gente consegue antecipar rápido, né, nas plataformas hoje. Então, eu conseguia girar tranquilamente. Entendi. Só que aí, claro, com o crédito, as coisas mudaram, absurdo. Então, hoje, a gente investe 7 dígitos por mês e, cara, é super tranquilo. E aí, eu tenho um caixa para trazer novas ideias de produtos. Então, tá pensando sempre, cara, vou trazer aqui umas amostras da China, de uma novidade que tem lá, que foi o que eu fiz, por exemplo, quando eu estava falando de ciclo de vida útil de produto. Todo produto tem um ciclo de vida útil. Então, o travesseiro ortopédico foi o mesmo. Chegou um momento que a gente movimentou o mercado, muita gente já tinha visto, muito influenciador falando. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então, eu sou um cara que estou sempre à frente do meu próprio modelo de negócio. E aí eu descobri lá na China, já fazia um tempo que a gente estava estudando uma nova tecnologia com grafeno. E aí o grafeno, inclusive o Brasil é um dos maiores produtores de grafeno atualmente, mas o grafeno é uma tecnologia que, cara, lá em 2016, um amigo meu tinha ido para a China. E aí ele tinha me mostrado, e a gente lançou uma máscara facial de grafeno, que era uma máscara cosmética. E aí a gente viu que o grafeno tem vários benefícios. E aí isso fez com que eu ficasse ali, né? A gente vendeu esse produto e tal, mas foi um produto que era tão inovador que a gente não conseguiu acertar a mão, essa máscara facial. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou fazer uma coisa, vou inovar esse produto, que era o travesseiro, trazendo um tecido de grafeno. Aí hoje a gente criou, né, esse novo conceito no Brasil, acho que a gente foi o primeiro. Tem uma empresa bem espertinha que também fez, que foi a Polishop.
É normal, bem normal. Que aí eu fiquei até, caramba, achei que a gente ia ser o primeiro. Mas enfim, a gente com certeza tá vendendo bem mais que eles esse produto. Porque eu já sei que eles não focam tanto. Mas, cara, simplesmente eu peguei um produto que já tinha entrado como... Né, tinha perdido um pouco a inovação, porque hoje o grande benefício do ortopédico é dores nas costas, no pescoço. E aí eu coloquei ali uma pitada de inovação nesse produto e simplesmente, puf, explodiu de novo. Que foi a capa de grafeno, que tem vários benefícios para a pele, melhora a circulação do rosto, Assim, tem benefícios tu cosméticos. lançou um diferencial dentro de um produto que já é muito básico. Exatamente. E aí você pega uma lâmpada, né, e bota no tecido, aí a lâmpada liga. Então, cara, eu fiz um marketing que é o que a gente que trabalha com marketing digital sabe fazer muito bem. Então, o grande desafio tá na inovação do produto exatamente. E gerar valor com aquilo ali que tu tem e conseguir cobrar um ticket maior. Exatamente. Então é aquilo, galera, é os dois trilhos. Margem, inovação, escala, branding, produto de qualidade e experiência do cliente. Trabalha esses 6 pilares que não tem como... Se não anotou, volta um pouquinho o vídeo e anota aí. Trabalha esses 6 pilares que não tem como o seu negócio não prosperar. Boa. Mota. Contratou Não. aí Virgínia, Gustavo Lima, mega influenciadores, mais um monte de nome, Débora Seco, enfim. Tem tantos que eu já perdi. Tá. Como que faz pra contratar? Quanto que... Eu quero saber tudo aqui pra galera. Como faz pra contratar? Quanto que é? Dá retorno? Não dá retorno? Como usar o marketing de influenciadores a favor do negócio, né? Pra construção de marca e... O público dos influenciadores converte, não converte? Conta pra gente tudo. Até porque tu era um cara que já dominava essa parte de tráfego pago, né? Foi criado ali como afiliado. Exato. E hoje ainda é o maior ativo nosso. E ainda é. E que momento que tu olhou, poxa, influenciador também tem potencial, e aí até seguindo as perguntas da Bey, como é que foi essa experiência? Se não curtiu o vídeo, curte aí. Se não se inscrever no canal, se inscreve, porque o conteúdo aqui tá pegando fogo, top. hein? Uau. Cara, é interessante você falar que hoje as formas de captação que eu utilizo, né? Cara, é tráfego pago, influenciadores e Amazon. Então eu uso esses 3 pilares como as principais fontes de captação. E quando a gente fala de influência, existe um grande segredo por trás que é principalmente você saber quem é a pessoa, você saber o engajamento, você saber se de fato o público dela é qualificado, saber qual a renda do público dela, saber se aquele público vai ter, né, conexão com o seu produto. Então, cara, literalmente é você entender a persona do influenciador que você está trabalhando, que você está pesquisando e, de fato, saber se ele tem um engajamento interessante. Então, eu já paguei para muito influenciador que não deu nada, deu 0 retorno. Tipo, já cheguei a pagar... Tipo, teve um até que eu paguei em dólar. Qual que foi o que tu mais... Não precisa revelar o nome. Quanto tu pagou, porque tu mais pagou? Posso falar o valor? Pode. 600 mil reais. Caraca. Mas isso foi a live do Gustavo Lima, né? Que a gente patrocinou. Deu resultado? Cara, deu resultado, mas foi muito focado em brand, assim, sabe? Foi uma live estratégica que eu sabia. Hoje vocês veem, tipo, muita gente viu essa live, né? Viu a Before You lá, então foi um posicionamento estratégico 100%. Foi aquelas lives da pandemia? Isso, foi a última live da pandemia. E aí a gente foi o único patrocinador oficial dessa live. E aí isso foi o maior investimento. Só que, cara, quando a gente fala de stories, né, redes sociais, Instagram, principalmente stories, que é o principal canal de venda de influenciadores hoje, na minha visão, que é onde a gente tem um melhor ponto de contato, né, conexão com a audiência, é literalmente você entender quem é a pessoa, como a audiência dela, qual é o público da audiência dela, quais são os comportamentos. Então é estudar a fundo a persona. Como tu faz pra ver o engajamento, assim? Se o pessoal quiser, né? Tô vendo essa influenciadora aqui. Será que ela vende ou será que ela não vende? Tá, o primeiro ponto é, você pode usar algumas ferramentas que tem gratuitamente aí na internet, para você analisar ali, tem uma métrica que você consegue identificar. E logo em seguida, claro, é pedir os dados do influenciador. Então, quando você entende e analisa isso vai ajudar você a mitigar o risco, né? Mitigar o erro ali de você pagar um influenciador e não virar nada, que, cara, isso acontece muito. E influenciador é uma racinha bem difícil de lidar e tá cada vez mais difícil porque eles estão ficando cada vez mais nariz empinado, mas ainda dá muito resultado. A Virgínia é um exemplo, e a Virgínia é até uma amiga, assim, ela, a assessora dela, o Zé Felipe, então... Que legal. Como a gente já fez algumas parcerias, a gente já se encontrou algumas vezes aí, e ela, por exemplo, quando ela começou a divulgar nosso produto, eu pagava 20 mil reais pra ela, e aí hoje, se for fechar com ela, é tipo 1 milhão... É antecipado, 6 meses, tipo, 200k por mês, e ela divulga 2 vezes no mês, e olhe lá se ela vai querer ainda. Então, assim, aconteceu essa revolução no mercado de influência. Inclusive,
Eu, aproveitando esse momento, desde 2020, ali eu comecei a lançar, já identificando isso, eu comecei a lançar produtos com influenciadores. Que é um dos conceitos que eu utilizo no método e-commerce perpétuo. Que é, cara, se você quiser usar influência, né, de pessoas, você vai precisar de ter um produto de qualidade, um produto que siga o método EP. E aí, se você tiver esse produto, cara, é muito fácil você encontrar uma pessoa e falar, cara, olha aqui, ó, bota a cara no meu produto, puf, explodiu. Sim, então, se tu a não Virginia tiver, foi é isso. muito difícil de tu conseguir o influenciador pra colocar a cara Exatamente, pra falar sobre o teu produto se ele não tem exatamente. qualidade. Exatamente. Né, Então, se não assim, tem todo tudo ali, cara, contingência, problemas com tráfego, cara, tudo começa aqui. Independente da sua realidade, cara, busque, tem como você, com pouco investimento, encontrar esse modelo. Tanto que eu consegui. Então, assim, influenciador é uma excelente ferramenta, sempre vai ser, e a nova tendência do mercado é entender como criar e-commerce, como criar marcas e usar os influenciadores, às vezes, para ser embaixadores da marca. Inclusive, eu tenho uma aceleradora de criação de marcas, e essa aceleradora é 100% voltada e focada em criar marcas para trazer influenciadores para virar embaixadores, alguns virarem sócios do projeto, e aí a gente usar esse poder de influência, né, do influenciador e usar o tráfego pago em conjunto. E aí, então, o que tu faz é tu contrata o influenciador, tu paga percentual ou tu paga fixo pro influenciador? A maioria, alguns a gente consegue negociar percentual, mas a maioria, ainda mais hoje em dia, eles ainda têm a cabeça fechada. Tem uma influenciadora, nossa, se ela tiver essa noção, não vou nem falar, que senão ela vai vir atrás de mim depois e falar, esse que eu escutei. Ei, quero minha comissão! Eu sempre falo pra ela, pelo amor de Deus, Ana, se você divulgasse com uma porcentagem, você ia ganhar muito mais dinheiro. Eu quero que você ganhe dinheiro pra você ver o dinheiro entrando, você sacando o dinheiro, e você ver que tem muito mais potencial você trabalhar dessa forma do que trabalhar somente com fixo. Valor fixo. Mas eles ainda têm, porque em alguns casos, né, a maioria, eles se frustram. Às vezes eles divulgam um produto que que é ruim para vende, eles, ou um produto que não tem, que na entrega não tá agradando a audiência. Então acaba que eles se privam. Mas ainda tem essa cabecinha fechada. Então tá acontecendo essa revolução agora dos influenciadores começarem a criar marcas. Sim. E por isso que eu falo, cara, essa revolução, que é o que a Virginia fez no ano passado, faturou 168 milhões. E, cara, em 2020 eu tava contratando a Virginia, a gente ia lançar um produto com ela, só que tinha um outro parceiro que tava intermediando essa negociação, e eu tentei ajudar. Eu falei, cara, eles não botaram muita fé nesse parceiro, e aí eu tava só por trás, não era eu que tava em contato direto. Mas naquele momento eu já tinha identificado isso. A Kylie Jenner lá nos Estados Unidos, pô, explodiu. Nossa, em um sim. ano ela foi vendida por bilhões de dólares. Então, Kylie Cosmetics, né? Então, assim, eu entendi isso desde aquela época. E o próximo passo, a próxima onda do mercado é, cara, aprende a criar e-commerce perpétuo, marcas de e-commerce que juntam tráfego pago com o mercado de e-commerce, com marca digital, com tráfego perpétuo, e junta isso com influência. Então, na minha visão, esse é o futuro do mercado. Sim, porque o influenciador vai conseguir vender para aquela base, mas muito provavelmente não vai conseguir fazer a escala da venda no tráfego pago, por exemplo. E tu pega esses criativos, então, desses influenciadores e joga no tráfego pago. Exato. E o que acontece? Por exemplo, a marca, voltando à marca da Virginia, cara, eles não... Eu acompanho desde o início. Se eles faturaram 168 milhões, eu tenho certeza, bato no pé, que eles iriam faturar, tipo, no mínimo uns 250, se eles tivessem o quê? Expertise de tráfego perpétuo, entender como funciona essa estrutura de escala com tráfego pago no YouTube, no Facebook, no Google, em fontes nativas, né? Então, assim, o mercado digital, o marketing digital, a galera que está começando, vocês vão ter noção no potencial e a expertise que a gente tem, se a gente entender como jogar o jogo. Se juntar isso com esse mercado que é o futuro, cara, é uma explosão, assim, absurda, e é o que lá nos Estados Unidos já está acontecendo. Então, lá nos Estados Unidos, eles já têm fundos de investimento que ficam criando marcas e comprando marcas e simplesmente usando esse processo. Que é exatamente o método EP. Que é, cara, você joga ali uma receita de bolo, joga uma marca ali dentro, puf, a marca explode. Só que aí, essa parte de feeling, né, de estratégia de tráfego pago em escala, cara, aqui, quem sabe mesmo é a galera do marketing digital. A galera que tá começando. Eu falo, se essa galera soubesse o potencial que eles têm de, cara, construir qualquer marca, porque tu já sabe o mais difícil, tu já sabe vender, né? Então, assim, gente, se vocês que estão estudando tráfego pago, que estão nesse mercado, soubessem o potencial que vocês têm de criar um negócio gigantesco, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês estariam pensando muito maior. Então, aproveitem essa oportunidade de estar ouvindo esse podcast aí, pensar, né, e ter um sonho muito maior do que o que vocês estão pensando aí, de talvez uma renda extra, de talvez vender só R$1 milhão, sabe? Então,
joga lá pra cima, já pode pensar numa construção de marca, de algo realmente que vai impactar o mercado, porque vocês já têm tudo na mão, que é saber Essa vender, ferramenta. né? Exatamente. E falando em fontes de tráfego, assim, Mota, o que vocês usam? Vocês usam Facebook, Google, YouTube? Da onde vem a maior parte também da receita de vocês? De qual fonte? Perfeito. Hoje a gente usa Facebook e YouTube, principalmente. Vai repetir. Então, hoje a gente usa Facebook e YouTube principalmente. Hoje a gente está ali numa média... Cada produto é um caso, mas está entre 50 e 50 já. A gente está investindo pesado no YouTube também, nesses últimos anos. E é uma fonte excelente para começar a explorar. E principalmente quem trabalha com esse modelo de e-commerce perpétuo, de construção de marca, cara, vocês não têm noção. Existem empresas nos Estados Unidos que estão indo para a Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana, só utilizando tráfego no YouTube em escala, usando o modelo de marca de e-commerce perpétuo. Inclusive, eu estou trazendo uma marca para o Brasil agora. Eita! E essa empresa lá nos Estados Unidos, eles, cara, eles são um exemplo, assim, ícone. Quem tá dentro da minha estrutura de mentoria sempre abre, sempre fala dessa empresa. E os caras faturam, $800 milhões e a principal fonte de tráfego deles e canal de venda é o YouTube Ads. E aí, hoje, muita gente usa o YouTube Ads, só que, cara, no Brasil, ninguém ainda entendeu como usar o YouTube Ads para trabalhar com construção de marca de e-commerce de conversão direta. Né, que é aquele tráfego imediato que a pessoa entra. Joga, a pessoa viu a conversão direta, o pessoal, só pra gente contar aqui pra galera, a pessoa viu o anúncio, já joga pra oferta, a pessoa já compra. Já compra imediato, que é o tráfego perpétuo, né, juntando. Vocês hoje usam a landing page ou mandam muito pra página do produto, né? Essas vendas, vocês têm a venda, por exemplo, na Amazon e tem uma página separada, é a questão de estrutura mesmo, queria entender um pouquinho melhor como é que vocês estão fazendo isso. E também como vender no YouTube, né, Gui? Eita, vamos abrir tudo, Então vamos lá. Questão de funil, né? Todo produto, quando a gente está dentro do nosso processo ali de criação, a gente sempre define, cara, esse produto aqui a gente vai testar 3 tipos de estratégia. Primeiro, vamos testar pré-sell, uma pré-sell ali é um formulário. Vamos testar uma advertorial. Não, vamos fazer uma VSL. Então, praticamente todos os produtos eu sigo esses 3 pilares, essas 3 estratégias de funil. Beleza. Crio as 3, começo a jogar tráfego para entender. E também, claro, né, a última que é jogando tráfego direto para landing page. E aí eu uso essas 4 formas e aí eu vejo qual que performou melhor. Show. Entendi, cara, não, beleza, tráfego direto tá performando melhor, ou dependendo do produto, a gente usa um advertorial ali para conscientizar, mas advertorial, depois que eu entendi que trabalhar com marca, você nem precisa ser tão agressivo que você consegue convencer, porque você passa confiança e credibilidade, o seu produto é um produto interessante para o cliente. E aí, hoje, posso dizer que a gente usa mais advertorial, não é aqueles advertoriais de notícias que tinha antigamente. Professora foi parada no Uber. Super agressivo. Por estar muito obesa. Então, cara, isso aí já passou, a gente nem precisa disso. São advertoriais bem básicos e simples. 12 razões para você ter o travesseiro ortopédico de grafeno. Então, assim, conscientização simples, e isso também eu já estudo muito tempo o mercado americano, eles usam exatamente essa comunicação. E aí, cara, funciona perfeitamente. E aí você consegue ter previsibilidade, não tem um bloqueio de contas. E jogando também direto para a página de vendas, a gente vende muito. Então, basicamente, são esses funis ali que, cara, não tem muito segredo, mas, claro, landing page, advertorial, você tem que saber trabalhar, né, como criar uma oferta de alta conversão, ao mesmo tempo sendo ali uma pitada de agressividade, mas não tão agressiva. Mas também não tão agressivo para também não tomar um bloqueio, né? Exatamente. Bacana. E como anunciar no YouTube, assim, precisa de contingência, não precisa, estrutura de conta... Deixa eu te servir de água. Não, tu tem água aí? Beleza. Legal. Cara, YouTube, vamos lá. Vamos abrir o jogo. O negócio é... O YouTube eu costumo chamar de um cavalo doido, assim, quando você aprende a domar ele, o bicho vai embora, assim, passa na frente do Facebook atropelando, do Taboola, todas as fontes de tráfego que tem no mercado hoje, ele passa atropelando, tanto que, de fato, é a única fonte de tráfego que eu conheço, que existem empresas na Bolsa de Valores, que um dos principais canais de vendas é o YouTube, e essas empresas faturam, tipo, $800 milhões por ano. E produtos, assim, de ticket altíssimo. Então, assim, como anunciar? Cara, questão de contingência. Primeira coisa, se o seu produto for um produto tranquilo, né, como eu falei, um produto que está dentro do método EP, dentro daquele conceito de criação de marca, você não vai ter problema com bloqueio. E mesmo que você crie um produto um pouco mais agressivo, o YouTube ele é muito mais tranquilo para você trabalhar, porque
ele briga muito com você no começo. Então, você criar uma conta nova, cara, você vai ter desafio no começo. Se você tentar já anunciar de cara, muito provável você vai tomar um bloqueio. E quando você toma um bloqueio no Google, é muito pior que no Facebook. Porém, se você não tomar, você fica anos, dependendo, sem tomar bloqueio. Só se você for muito, muito agressivo mesmo pro Google identificar. Mas hoje é relacionamento. Então, começa ali no YouTube como um relacionamento. Começa a anunciar uma coisa bem mais tranquila no começo. E aí depois você vai ver que a sua conta vai ganhar relevância, meio que você gasta ali um pouquinho, deixa rodando aí durante 10 dias, uma rede de pesquisa, bem tranquilo. E aí, cara, ganha essa relevância, ganha esse relacionamento. E depois você já pode começar a anunciar estratégias de conversão direta, um pouco mais agressivo. Só que lembre, assim, que o YouTube é relacionamento. É passar a relevância inicial, depois você passou, cara, vai embora. Então, até hoje a gente nunca teve bloqueio no YouTube. Sim. E a gente tem crédito, depois você consegue um crédito, é bem tranquilo também você conseguir um crédito se você tem primeiro, um CNPJ qualificado, tem que ter um CNPJ antigo, eles pedem alguns dados, né, do seu CNPJ mesmo, dos seus dados também do seu CPF e tudo mais, e aí você consegue um crédito, não é difícil, e isso também ajuda muito para quem está começando, e não acha que, cara, só vou conseguir isso aí depois de muitos milhões faturados. Não, dá para você começar devagarzinho, e quando você entender o jogo, você vai ver que o Google vai estar ali disponível para ajudar você. Mas, cara, o YouTube é isso. E principal, assim, 80-20 do YouTube, inclusive essas empresas que estão na Bolsa de Valores americana, usam esse gatilho, que é o criativo de anúncio. Então, hoje a gente tem uma produtora interna só para criar criativo, principalmente para o YouTube. Então, vocês não têm noção, tipo, um criativo nosso gera 2, 3 milhões de faturamento, assim, Podia fácil. abrir pro pessoal na call que vai ter? Pode ser, eu vou abrir um dos criativos. Abre um criativo. Só que é YouTube, é totalmente diferente do Facebook. Galera, no final aqui a gente vai contar como que vai fazer para participar dessa call, tá? Então, dá um like nesse vídeo, fica até o final, que no final a gente vai contar para vocês. E vai abrir um criativo aí, que já vendeu uns 2 milhões. Vou abrir, quem me copiar, gente, até tô atrás. Tu vai saber do pessoal que tava na coda aí. Mas a galera que... É engraçado, assim, todo mundo que é... Os meus alunos, né, a galera que... Eu nunca tive mentoria, eu vou abrir a primeira agora, mês que vem. Mas todo mundo, eu treino eles para o meu modelo de negócio. Então, assim, a galera já tem os macetes, já começa a entender o meu jogo e eles já começam a se moldar a esse modelo de negócio. E um dos pilares é esse. É essa questão de, cara, criar criativos de anúncio. Tipo, os nossos criativos do YouTube são exatamente o que os americanos fazem. Aqui no Brasil, cara, eu não conheço ninguém fazendo isso. E, literalmente, a gente investe em modelo, investe em estrutura. E, cara, é básico. A gente gasta, tipo, alguns criativos a gente gasta nem R$1.000 pra fazer, saca? Então, assim, e esse criativo fatura 3, 4 milhões. Então, é uma estrutura um pouco mais profissional, mas que se você entender a fórmula do bolo desses criativos de anúncio no YouTube, cara, é certeiro, assim, que você vai conseguir ter uma alta conversão no YouTube, seu produto vai conseguir escalar muito mais, por exemplo, que no Facebook. O YouTube, como eu falei, o conceito do YouTube é um cavalo doido. Se você conseguir dominar ele... vai embora. Se você conseguir dominar ele, você vai embora, tipo, dá pra você botar 100, 200, 300 mil reais por dia e o bicho mantém a otimização, mantém o CPA. E é uma das fórmulas do modelo de e-commerce perpétuo que a gente utiliza. Eita. E hoje o teu foco na Before You seria capacitar as pessoas para que elas já entendam que esse é um modelo de negócio sustentável e além disso, liberar, dar acesso a esses produtos que têm essas duas tríades, né, de inovação. Seria mais ou menos nessa linha? Exatamente. Hoje, o meu propósito dentro da Before You, dentro desse ecossistema que eu construí, é exatamente capacitar e acelerar pessoas que querem criar marcas ou pessoas que já têm marcas e querem alavancar essas marcas através de um método, que é o e-commerce perpétuo, onde eles vão entender como jogar esse jogo, como jogar um jogo de globalizar essa sua marca de uma forma muito simples. Simples porque eu tenho as conexões certas, né? Então a Amazon está junto com a gente nesse projeto e isso é um braço que facilita para você conseguir começar a botar seu pezinho no chão lá fora. E aí você usa o maior mercado online do mundo como um braço ali, uma previsibilidade que você manda. Cara, é impressionante. Você manda o produto pra lá, no outro dia tá vendendo. Eu fico, como assim, velho? O produto não tem nada, não tem estrutura, só que aí eu uso a estrutura, uma fórmula ali também de trabalhar na Amazon que ajuda muito. E basicamente esse é meu propósito, acelerar esses donos de marcas e ensinar eles um modelo de e-commerce perpétuo, que é esse conceito que o marketing digital... as pessoas começam no marketing, conseguiram entender, conseguiram
aperfeiçoar muito bem. Tem muito moleque muito bom dentro do mercado que não entende o potencial que eles têm. E que tem várias multinacionais fora, gigantescas, que estão querendo pessoas como essas, que têm essa expertise de tráfego de conversão direta. Então, é exatamente esse meu propósito. E depois que, como eu falei, o Flávio Augusto plantou a sementinha na minha cabeça. E, cara, esse cara mudou, assim, a minha jornada, porque se eu estou aqui hoje, eu até antes de vir, eu falei, cara, que esse podcast inspire outras pessoas, assim como, por exemplo, o Flávio me inspirou. Te inspirou lá atrás. Porque, de fato, ele plantou uma semente, que foi a semente do eco, de semente de um negócio mais sólido, mais previsível. E isso fez com que tudo que eu faço hoje é voltado a isso, e eu quero continuar nesse propósito e ensinar outras pessoas a entenderem e principalmente desburocratizar isso. Que dá mostrar. Pra criar valor e que não é complexo, não é tão o complexo bicho de quanto sete cabeças. parece. Exato. E como é que é a estrutura hoje da Before de empresa mesmo, assim, né? Como é que é a estrutura, como é que tu divide as pessoas, quantas pessoas trabalham lá? Tá, hoje a Before, quando eu desenhei ela, eu lembro, eu no avião indo para Nova York desenhando, cara, eu vou criar uma empresa que tenha uma estrutura de educação, porque eu nem falei isso, mas eu já tive uma sociedade, a gente tinha uma plataforma com mais de 120 mil afiliados cadastrados, e eu era o cara que ensinava essa galera a vender com tráfego pago, que é a principal habilidade. 120 mil pessoas. 120 mil afiliados. Caraca. Então, assim, eu entendi também que quantidade não é qualidade. É a primeira coisa, eu fui jogando. Toda a minha experiência eu fui jogando ali dentro da receita do bolo. E a primeira fórmula ali foi, cara, quantidade não é qualidade. E aí eu coloquei, beleza, educação eu quero ter qualidade. Eu quero ter uma estrutura de educação que venha capacitar essas pessoas, que é esse método, né, que eu desenvolvi durante esse tempo. E o outro pilar vai ser a tecnologia, que aí eu vou criar uma tecnologia que supra esses meus parceiros e que também eu consiga fazer o ecossistema funcionar em escala com muita maestria. Que conecte logística, conecte nota fiscal, que são desafios que qualquer pessoa que queira, né, criar um e-commerce ou vender um produto na internet, produto físico, ele vai precisar entender esse jogo. Então eu consegui simplificar isso para um usuário que entra na plataforma e, cara, beleza, já entendi. É só fazer essas integrações aqui e vou seguir o jogo. E o terceiro pilar foi a parte de produtos, criação de marcas. Então eu dividi hoje o nosso time em 3 grupos: educação, tecnologia e criação, que é onde é nosso laboratório ali de criação de produtos. E aí, nesses 3 pilares, eu construí a Before You. E hoje a gente está com um time bem enxuto, ali de umas 30 pessoas. Então é bem enxuto mesmo, nem tem necessidade. E, inclusive, uma das coisas que eu entendi é que esse processo, né, esse método, eu consegui validar. Então, a Before You nunca foi aberta para o mercado, então, até então, só para vocês entenderem, é uma plataforma fechada, mas a gente, em breve... O que eles estão criando eles estão criando e criaram tudo isso para vocês mesmos, né? Para os Exato. produtos de vocês e tudo mais. Exatamente. Então, eu fiz isso para o meu ecossistema e para validar esse modelo de negócio. E aí a gente, em 2 anos a gente faturou 50 milhões com marca. Então isso foi mais que validado e principalmente eu consegui, né, gerar, né, aquele conceito que, cara, qualidade é muito melhor. Então hoje a gente tem qualidade de afiliados, de revendedores, parceiros, né, que estão ali dentro. Então hoje a gente tem ali mais ou menos 6 mil afiliados, só que, cara, tem vários que faturam milhões, vários que ficaram milionários, então... De e eles 120 entenderam. mil, tu foi para 6 mil 6 mil. afiliados. E quando eu abri, Bettina, a primeira turma, né, que eu abri da Before You, eu juntei 500 pessoas. Falei, cara, eu quero 500 pessoas só, que eu vou validar a tecnologia, validar todo o modelo. E essas 500 pessoas, em 1 mês e meio, conseguiram faturar mais do que as 120 mil que a gente tinha na outra sociedade que eu tinha. Aí eu falei, cara, é isso, acertei. E qual que foi? Foi exatamente um método e-commerce perpétuo. Eu entendi, cara, eu comecei já com produtos com marca. E aí, produtos diferentes do tradicional que tava todo mundo seguindo. E produtos que muita gente de drop usa, e, cara, às vezes você não tem noção, mas pegar esse produto, trazer pro Brasil, estruturar, criar uma marca, esse produto vai alavancar tanto aqui, e você vai ter um controle muito maior aqui no Brasil, que essa marca tem potencial, tipo, de virar uma marca de valor em pouco tempo. E esses produtos, na época, eram produtos que tu, junto com a equipe, tinham criado internamente, ou eram, né, marcas também que já tinham, na época era aberto para outras marcas entrarem? Não, era só o nosso internamente. Produtos. Então, assim, e aí, tipo, em 1 mês e meio, por exemplo, a gente... Só os afiliados, né? Que eu tive que parar de vender porque eu tinha deixado estoque pra eles, porque era na pandemia. Mas só os afiliados, tipo, geraram um faturamento de 5 milhões ali. Em 1 mês e meio, assim. E antes, 120 mil afiliados não tava faturando nem perto disso. Então, eu validei o modelo. Aí eu entendi, cara, esse é o jogo. Esse é o jogo. É melhor eu trazer menos quantidade, melhorar a qualidade, né? Exato. Ter realmente afiliados bons que convertam, que vendam,
do que ter um monte de gente ali, cada um Exatamente. fazendo uma venda, né? Exatamente. Então, hoje a Before You virou um ecossistema, quando a gente fala de educação, dentro da educação está a mentoria, né? Então, são esses treinamentos que acabam qualificando os usuários. E aí, uma das coisas que eu entrei, né, E só uma coisa, tu dá treinamento para os afiliados. Hoje a gente tem alguns treinamentos para os afiliados que ficam fechados. Aí, ano passado, tipo, eu abri algumas vezes. Realmente Vai é algo abrir de bem... novo se alguém quiser ser afiliado? Eu vou pensar. Manda mensagem no meu... Eu tô pensando, Manda mas eu mensagem lá vou... pra ele depois no Instagram, quem quiser. Porque hoje a nossa estrutura de afiliado está bem redonda, só que o que aconteceu, por exemplo, que era o que eu já tinha desenhado desde o começo da Before You? Eu capacito pessoas que querem começar dentro do mercado do zero, então essas pessoas são capacitadas através do meu método, do meu modelo de negócio, e eles entendem, de fato, qual a melhor forma de começar no mercado digital. Depois, esse cara, eu capacito ele a virar produtor. Só que até então eu não tinha aberto isso para o mercado, então a parte de capacitação de criação de donos de marcas é um projeto que a gente vai iniciar agora em 2023. Legal. Então, em vez de a gente criar muitas marcas internamente, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu já tinha desenhado desde o começo, que é o quê? Vou capacitar os próprios usuários, os próprios parceiros, através dessa mentoria método EP, como criar marca, como usar esse método e-commerce perpétuo e criar uma marca de valor, poder vender ela globalmente, isso de uma forma rápida, simples e com pouco investimento de fato. Tu vai pegar a educação, e toda essa estrutura, e quem tá nos ouvindo aqui quer criar uma marca, que quer fazer tudo isso, tu vai pegar tudo que tu fez pra ti e vai fazer pra pessoa. Eu tenho um processo desenhado, Sim, assim, eu consegui, cara, eu desenhei literalmente uma fórmula de um bolo, assim, que é só seguir o passo a passo. E aí, claro, dentro desse processo o cara vai precisar ter o produto, então eu consegui quebrar tudo isso. Eu tenho grandes parceiros no Brasil, que são grandes importadores, que têm produtos assim, que eu olho o produto e falo... já tá no Brasil. Produtos que já estão no Brasil, a gente tem a estrutura na China também, tipo, funcionário lá, a gente tá com armazém. Então eu literalmente resolvi todos os problemas que um cara, ou um empresário, um empreendedor precisa para ele começar ou para alavancar. E aí, com essa estrutura também de uma trade de importação, que tem até a possibilidade de financiar a importação ou você trazer uma pequena quantidade. Então, você tem os 3 caminhos. Nacional, fazer um drop para validar o produto com a nossa estrutura, que a gente tem Por que nossa estrutura, né, de drop? Porque a gente tem controle. A gente tem o fornecedor, a gente tem um funcionário lá que vai ver se o produto realmente é bom, o produto tem qualidade, e aí vai ser preparado e vai ser despachado pelo nosso armazém, pela nossa estrutura. Então, esse foi um dos pontos que eu fiquei durante o ano passado inteiro resolvendo todos esses problemas para conseguir desburocratizar literalmente como criar uma marca de um e-commerce na internet. Então... Eita, quero só ver esse mercado agora. E aí essa ideia de já ter o drop, um drop bem profissional, eu diria, né? No sentido de, poxa, eu conheço o fornecedor, eu já sei da qualidade do produto, vai sair lá de um armazém que eu sei mais ou menos o prazo de entrega. Então eu tenho essa confiança. E isso foi algo para poder fazer o MVP dos produtos e aí depois talvez produzir aqui ou ter essa marca nacional. Esse seria o caminho? Exatamente. O método, assim, que eu considero que é a primeira etapa, né? Hoje, o método EP, eu dividi ele em 3 etapas, que é formação, que é onde está a grande inteligência de negócio, né? Inteligência de mercado. Nesse período, ano passado, até a gente recebeu uma proposta de uma multinacional querendo comprar o ecossistema da Before You, uma parte, né, do ecossistema. Eita! E aí ficamos 4 meses negociando e tal, mas eles iriam injetar muito dinheiro na operação e foi tentadora, a gente ficou muito tempo. Tem uma marca, inclusive, bem grande que eles lançaram com um grande artista, e aí eu iria tocar esse projeto, e não só esse, mas vários outros. E aí, nesse período, foi um grande aprendizado também, que eu entendi o que as grandes empresas estão fazendo. E aí, por exemplo, essas empresas, elas têm grupos, né, dentro do seu ecossistema, que são pessoas ali que são focadas em inteligência de mercado, que é o principal pilar para um modelo de e-commerce funcionar, que é, cara, qual produto você vai encontrar, qual o momento daquele produto, qual a qualidade daquele produto, qual a inovação daquele produto, qual a margem, qual a escala que ele tem. Então, literalmente, o processo de formação é formatar a sua ideia, que você começa com a ideia, você começa a levantar dados, que aí eu tenho um processo que eu uso ferramentas bem diferentes do mercado de dropship, que a galera usa para mineração, né? Só encontrar o cara que está anunciando ele escalado, vou copiar esse cara. Então, esse método é um método muito mais focado em encontrar empresas que, de fato, faturam muito dinheiro, empresas que, assim, que têm grandes fundos por trás. Então, eu tenho um método que eu desenhei, e aí, quando eu tive essa experiência com essa multinacional,
eu entendi também que eles tinham esses setores e o grande segredo deles é, cara, entender o produto certo na hora certa, no time certo e ter um time focado em encontrar esses produtos. E aí eu consegui desenhar um processo. Então hoje esse processo nosso divide nisso, formação, que é pegar uma ideia e fazer essa ideia ser, né, ter uma concepção, ser concretizada e levantar realmente o produto que você vai trabalhar. Aí depois disso você tem um processo de validação, que é um método também que você vai pegar esse produto, vai validar, e aí depois da validação você vai para a escala, que aí é um conceito que a gente usa no mercado de startup, que é encontrar o seu PMF, que é o Product Market Fit, que é literalmente fazer e entender se o seu produto se enquadrou ao mercado. Se é um produto que está ali encaixado bem, se ele está vendendo bem. E não, tipo, ter clientes não quer dizer que você encontrou o seu PMF, vender muito não quer dizer que você encontrou o seu PMF. É literalmente entender se o seu produto se encaixou ao público, ao momento do mercado, se ele tem escala, se a sua marca está bem vista, se tem um nível de reviews ali interessante. Então, cara, encontrou o seu PMF, aí sim você está preparado para vender internacionalmente, nos Estados Unidos, Canadá, México e Reino Unido. Então, esse é o processo do método EP. Que é escala, validação, formatação, validação e escala. Eita. E aí, essa primeira etapa aqui é uma das principais, que aí, dentro dessa etapa, você tem, ou você faz um dropship para validar um produto, então encontrou um produto super interessante, cara, Mota, quero fazer um drop, beleza, a gente tem a estrutura. Valida. Faz uma validação rápida, e aí depois, show, validei, estou vendendo bem. Aí você monta a sua marca, desde a construção da identidade visual. Então, muita gente não entende isso, né? Muita gente não liga para a identidade visual, para o marketing de percepção da marca. Inclusive, é algo que, desde quando eu fiz a minha primeira marca, cara, eu perco muito tempo em construir a identidade, construir a marca, em entender qual é a percepção que aquela marca vai passar para o cliente. E esse pilar de construção de identidade visual é um dos principais quando você vai construir um produto. E, às vezes, vale a pena você gastar energia, gastar tempo, gastar dinheiro para fazer isso. Porque a percepção que a marca passa reflete nas conversões que aquele produto vai ter. Tem uma história que eu acho interessante falar, quando a gente fala de marketing de percepção, que existe uma marca de refrigerante lá nos Estados Unidos chamada 7-Up, que é um refrigerante bem conhecido, todo mundo que foi lá já deve ter visto. E essa marca, em 1995, eles vieram para o Brasil. E aí esse produto não teve tração nenhuma lá nos Estados Unidos, aceita tipo bomba... Chimarrão? É tipo chimarrão, assim. Aceita? Eu aceito. Tipo chimarrão. Aí, ó, o 7-Up, só que... Vamos ver. Gente, no começo ele falou assim, a minha mãe já me deu tanta coisa natural, ruim pra eu tomar, pra eu comer, que chimarrão, tipo, já acho até bom, entendeu? É de boa. Aí, ó, aí, até que é bom. A última vez eu tomei gelado. Aí a tererê não é chimarrão, entendeu? Tá vendo? Eu tô sabendo. É meio muito. uruguaio, assim, é meio... Negócio Entendi. raiz é chimarrão quente, assim, que queima a garganta, sabe? Entendi. Então, isso aqui parece o refrigerante lá, essa história que eu tô falando da 7-Up. E aí a 7-Up veio pro Brasil e ele não tracionou. Todo mundo falava que era um refrigerante sem açúcar, xoxo, que não tinha, parecia que não tinha gás. E aí eles pegaram e saíram do Brasil 2 anos depois. Então esse refrigerante bombava nos Estados Unidos. E aí depois de um tempo, veio um refrigerante pro Brasil que todo mundo conhece, chamado H2O. H2O. Eu pensei, antes de tu falar, eu pensei, porque quando você falou, poxa, é sem gás, né? Enfim, exato. E bombou de vender. Exato. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um produto que era o 7-Up, depois vocês pesquisam, né, como era a percepção da marca, da identidade do produto, trouxeram em outro formato, escreveram levemente gaseificada, zero açúcar, free. E era literalmente o mesmo refrigerante. E se você olhar lá, um dos produtores, né, a fábrica, é a PepsiCo, que é a dona da 7-Up. Então, literalmente, eles pegaram o mesmo produto e mudaram a percepção que aquele produto passava para o cliente e explodiu de vender. Hoje é um dos refrigerantes mais usados. E eles encontraram o time certo. A expectativa do que o cliente tinha com o que estava ali no produto e exatamente. Foi pra frente. Então, essa história resume muito bem a importância de uma construção, de uma identidade visual, do brand e de uma percepção interessante para o cliente. Então, às vezes, você que faz dropshipping, cara, você vai começar um produto, e eu acho massa, porque esses dias eu estava na palestra de um amigo meu lá em Brasília, eu fui lá dar uma força para ele, e aí chegou uns meninos lá para falar comigo, Mota, eu te acompanho, você é a maior referência para mim no mercado, porque você é o único cara que ensina, de fato, os mínimos detalhes, a importância de você fazer cada processo de uma forma interessante. E aí a gente começou um produto já e tal, aí o cara me mostrou o produto que eles estão começando com drop. Aí ele me mostrou, tipo, a landing page, tipo,
praticamente igual aos nossos produtos. A rede social praticamente igual, a identidade visual. Eu falei, cara, que massa. Mesmo sem me conhecer, só com o conteúdo que eu posto nas redes sociais, você já me modelou, entendeu os meus traços. E isso é literalmente o que eu quero fazer, entendeu? É fazer as pessoas entenderem mais que... pessoas conseguir Exato. criar tudo isso pra conseguir ter Exato. muito resultado. Exatamente. Os meus alunos, eles... Cara, eu bato o olho. Se você vê um anúncio de um aluno meu, ou ver uma estrutura, você vai falar, cara, esse aqui é aluno do Mota. Porque eles foram criados do jeito que eu queria. Exato. Do jeito que tu fez pra ti, que deu certo. Exatamente. Ô, Mota, e dentro dessa jornada toda, assim, como é que tu conheceu a Epimax? E por que tu escolheu a Epimax também? Cara, então, nessa jornada de plataforma, né, galera, eu cheguei no momento que eu quis fazer minha própria plataforma pro meu ecossistema. Falei, cara, eu vou investir. De pagamentos também? Tu pensou em fazer? Então, quando eu fiz a Before né, aí eu falei, cara, vou fazer a tecnologia própria. Eu sei que é desafiador, mas eu vou fazer porque eu quero, né, ter uma startup, quero ter uma plataforma ali que, de fato, seja interessante. E aí, nesse período, quando eu fiz a Before Eu entendi que o maior gargalo dessa operação era o quê? Transações de pagamento, meio de pagamento. E aí, foi quando eu tomei uns tapas na cara, isso em 2020, quando eu decidi. E eu lembro que a Ellen, minha esposa, ela falava, Matheus, não faz isso. Não é pra gente entrar nesse mercado de plataformas, de transação online. Eu falei, não, eu quero fazer. E aí, desde pequeno, eu lembro que eu já tinha feeling. Eu tenho certeza que eu era pra eu ser programador e não engenheiro. Porque meus 2 irmãos mais velhos são programadores, trabalham em empresas gringas. Trabalham em empresas gringas. E eles são programadores. Só eu que fugi da rota porque eu queria ganhar dinheiro, porque achei que engenharia ficava rico. Tava no sangue já. E aí, quando eu fiz a plataforma, né, que é um gateway de pagamento, enfim, é uma plataforma como qualquer outra. E aí eu vi que existe esse gargalo. E logo quando eu comecei a Before You, nesse 1 mês e meio, lembra que eu falei que a gente faturou 5 milhões de reais? Nesse 1 mês e meio, esses 5 milhões de reais literalmente ficaram travados. Foi tudo transacionado pelo foi por outra plataforma. Não, então pelo meu get, só que eu tinha integração, né? Integração com as adquirentes. Com outras, isso. E aí, simplesmente, como tava na pandemia, um caos, porto parado, e aí a gente começou a vender muito esse produto, uma empresa nova, né? E aí a adquirência estranhou e simplesmente travou o nosso dinheiro, e a gente demorou 3 meses para descobrir o que tinha acontecido, porque 5 milhões? E pensa, eu comecei o projeto com o último caixa que eu tinha, e aí foi a última tacada. Cara, isso foi assim, aí eu falei, não é possível, eu já tava bom demais, já tinha muito ponto de flexão na minha vida, ainda tem mais esse. Mas não precisava, né, não demais. Precisava. Eu já entendi, eu já superei, E foi aí que eu... Pode abrir o nome da adquirente? Posso, na época eu usava Cielo e antecipava com o Banco Inter, que foi o maior erro da minha vida, inclusive, não tô nem aí. Não usem para empresa, porque não existe local físico, né? Não é um banco físico. Tu e aí ligou eu ligava, a Ellen, minha esposa, ligava para 200 pessoas, né, por dia, fazia 200 ligações por dia, todas uma pessoa respondia de um jeito diferente. Então, literalmente, é um caos, e a gente chegou até ir no escritório deles presencial, e eles falavam, cara, não tem o que fazer, aqui é só o suporte. E aí foi um caos, assim, foi literalmente uma das maiores experiências, assim, de moldagem. Maiores desafios que eu tive, porque ali, alguns amigos meus, o João, por exemplo, que é um grande amigo de vocês também, que era da PNID, ele falou, Matheus, mano, se tu safar dessa, nada te para mais não, porque isso aí já havia acontecendo com algumas pessoas, mas você, tipo, nesse momento, você meteu as caras, você é muito corajoso. E aí aconteceu isso logo no início, cara, difícil. Se tu continuar, é porque tu tem... E aí foi, tipo, um desafio muito grande, só que a gente conseguiu, assim, né, agir muito rápido. Então, na época, como eu falei, a gente tinha dinheiro, mas não era tanto, esse era o caixa, literalmente, da operação. Sim, 5 milhões travados, Exato. E aí travou, e a gente demorou, literalmente, 3 meses para descobrir o que tinha acontecido. Eu cheguei, tipo, no diretor do Itaú, através da minha rede de contato, para descobrir o que tinha acontecido. Só que aí a gente agiu muito rápido, tipo, logo no começo a gente teve que, tipo, eu peguei e comecei a fazer financiamento no nome da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Falei, eu tenho dinheiro, vai sair, liberar, só que eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso de caixa. E aí eu agi muito rápido, assim, acho que até a gente foi muito maduro em relação a isso. E aí a gente, depois de 3 meses, o diretor do Banco Itaú, um dos diretores, falou com um amigo meu, falou, é isso que aconteceu, acontece muito, eles fazem muito isso, e quando eles travam, eles deixam você ficar louco procurando, e enquanto isso eles estão rendendo o seu dinheiro.
E aí, nesse jogo, eles começam a fazer promoção, enfim, tipo, desconto taxa zero. Então, assim, o mercado de meio de pagamento é um mercado muito complexo. E aí, isso foi o primeiro soco na cara, assim, que eu tive. E aí, vai mesmo? Tem certeza? Vai ter que lidar com esses caras. E aí, nesse período, eu passei por várias, né? Hoje a B4U, por exemplo, estava integrado com vários parceiros. E aí, todos os parceiros a gente teve problema. O único que conseguiu solucionar a nossa vida, que aí hoje a AppMax é uma subadquirência, né? E aí a gente integrou com a AppMax e, graças a Deus, é uma empresa que entende o nosso modelo de vendas, o nosso modelo de negócio, que sabe, né, como funciona o mercado de e-commerce, de venda de produtos físicos. E aí, graças a Deus, a gente Tem uma solucionou. pessoa pra tu conversar, tu sabe quem é o dono da empresa. Sei quem é o dono, conheço o Marcos me entende, a história nossa é muito parecida. E aí, a gente tem essa parceria aí. Acho que esse é o grande diferencial, né? Porque às vezes as pessoas acham, vou transacionar lá com a Cielo, porque é muito mais barata, vou fazer o negócio. E aí, no final das contas, porque quando a gente começou também, a gente também transacionou com a Cielo também, a gente teve, não foi 5 milhões, mas foi 800 mil lá. E a gente falou, quando a gente criou a AppMax, a gente falou, cara, a gente precisa criar um negócio que as pessoas tenham com quem conversar, porque o nosso dinheiro também ficou travado, a gente não conseguia nem antecipar. Isso é super comum. E a gente falou, cara, a gente ligava e não tinha ninguém pra falar, né? Tipo, cara, eu vou ligar na Cielo e vou falar com quem, né? E aí a gente ligava, e por mais que tu tenha um volume lá, tipo, 5 milhões, pra eles tu é muito pequeno. Exatamente. Então, e é muito grande, né? A maior adquirente do Brasil. Enfim, né? Pra qualquer outra também, tá? Mesmo que não seja maior. A gente falou quando a gente criou a AppMax, a gente precisa criar um negócio onde as pessoas, elas consigam ter atendimento, que elas consigam conversar, que elas consigam explicar o modelo de negócios delas, que a gente consiga entender e a gente tinha passado por tudo isso, né? Então a gente sabe, cara, ficar com dinheiro preso por 3, 6, 9 meses, né? Não, e esse dinheiro eu fiquei 1 ano travado. Caraca. Acredite se quiserem. Tá liberado já pingou na conta? Já acabou, assim, mas a gente foi recebendo, tipo, mensal. Tipo, eles travaram a antecipação, literalmente. E aí, cara, pensa, isso travou muito, assim, atrasou muito a minha vida. Então, trabalhar com meio de pagamento na internet é um assunto muito delicado e não queira entrar nesse jogo, foque só em criar uma marca, dar um produto, vender, receber seu dinheiro, ter uma boa taxa de aprovação, uma boa recuperação. Tá boa a taxa de boa, top. De aprovação, de recuperação também. Também top. Boa. Então, assim, esse foi assim que eu já conheci o Marcos, assim, já não tinha contato, né? O Marcos é um cara mais low profile, então os eventos que eu ia não encontrava ele, mas já sabia que ele era um cara muito íntegro, muito sério, muito honesto, então foi meio que eu falei com o Ribas, né? O Arthur Ribas, da QFI, eu, irmão, me ajuda aí, velho. Cara, eu faço, cara. Eu já só tenho problema com a de crença. Ele falou, eu sei como que é. Aí ele falou, cara, vou conectar você com o Marcos e faz aí alguma coisa que seja boa pra vocês e, cara, tamo aí até hoje. E aí deu super certo, estamos aí voando. Já giramos alguns milhões lá e esse ano o bicho vai pegar. Eita! Vai pegar a plaquinha grande, vai pegar... Vai. Vai ter viagem, vai ter viagem. Já avisa ela pra ela se preparar a fazer a mala dela. Tá, e ô Mota, conta pra gente aí o que a gente tem de surpresa pra quem tá aqui nos ouvindo, pra quem aprendeu muito nesse podcast aqui contigo, porque eu acho que foi um podcast que eu acho que explodiu a cabeça das pessoas, né? Porque pouquíssima gente fala sobre isso, né? Construção de marca, muita gente tem essa coisa em volta, né? Que meu Deus, é muito difícil criar uma marca, que dessa criação de marca eu quero saber, assim... O que tu preparou pra essa galera que tá aqui e que explodiu a cabeça com esse podcast? Tá. Primeiro eu queria deixar uma frase pra quem tá começando, que, assim, sem compromisso, você nem vai conseguir começar. Mas o mais importante é que sem consistência você não vai conseguir terminar. Então, cara, continue trabalhando, continue focado. Se você cair 7 vezes, levante 8. Então, entenda também que a facilidade é uma das maiores ameaças para o progresso, até mais do que as dificuldades. Então, cara, continue em movimento, continue estudando, continue focado, continue semeando, que uma hora você vai colher. Isso é fato, é a lei da semeadura. E, cara, a gente se encontra na vida aí, eu espero que você entenda que, cara, a gente tem a capacidade de literalmente tirar dinheiro do nada. Simplesmente eu comecei, né, uma startup no meu quarto. Eu simplesmente comecei uma startup no meu quarto de 9 metros quadrados. E construir uma empresa, né, de mais de 100 milhões de reais. Então, isso em um período de 2 anos. Depois de muito aprendizado, muito foco,
muita luta, muita dedicação, muita resiliência, principalmente. Vocês viram que a minha jornada, desde o início, não teve nada diferente da sua. Então, eu nasci em uma periferia em Brasília, fui a minha escola toda zoada pelo local que eu morava, então, cara, não tive boas oportunidades, eu só estava preparado para elas. Meus pais foram funcionários públicos, então, acredite que, cara, você consegue chegar onde você quiser, você consegue literalmente tirar dinheiro do nada. Os R$ 1.200 que eu tive de resultado quando eu comecei, cara, literalmente 6 anos depois viraram mais de 50 milhões de reais faturados. E literalmente eu não tive ferramentas, não tive Sim, não tem nada de diferente formas. além de trabalho, Não foco teve nada e não baixar a de- cabeça, né? Exato, não existe. Não teve fórmula mágica, né? Exato. Às vezes o pessoal quer o hackzinho, É. não tem, gente, é Cara, trabalhar. não existe, não Teve existe. consistência, atenção aos processos, estudo, né? Exatamente. Melhoria, né? Melhoria contínua. Então, Não existe fórmula mágica, não existe, cara, uma forma de você apertar o botão e ficar rico do dia pra noite. Caiu Só aqui se os ganhar na milhões. loteria. E, cara, tenha foco, disciplina, resiliência, que você chega onde você quiser. E se você não estiver preparado para aguentar a pressão, não estiver preparado para, de fato, tomar algumas porradas na vida, cara, nem entra no jogo, que esse jogo não vai ser para você. Agora, se você quiser viver uma vida extraordinária, e se você aguentar essa pressão, aguentar se dedicar, ter resiliência, cara, vai para cima que a gente se encontra na vida. é isso aí. Então, eu queria deixar essas frases, né, para quem está começando, para quem está iniciando, para quem está numa realidade aí que eu tenho certeza que tem vários Matheus Motas olhando, assistindo Olhando esse pro vídeo, passado estão aí lá. no seu computadorzinho, igual eu estava no meu quarto há muito tempo atrás, e aí eu comecei no meu quarto, e aí fui contratando amigos ali próximos dentro do meu próprio quarto, aí um trabalhava sentado na cama, e aí eu comprei na OLX uma mesa de R$ 500, coloquei assim, e o meu quarto era muito pequeno, aí eu dormia, e aí eu ficava no lugar que ficava a TV, eu coloquei meu computador ali. E aí eles dois trabalhavam ali e a Ellen tinha que ficar na cozinha, porque não cabia. E aí, então, assim, cara, não tem desculpa, não tem fórmulas mágicas para você chegar onde você quiser. E aí, agora falando de resultados, né? Perdão. E agora falando do que eu prometi. Depois disso tudo, né? Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo tá mega inspirado pra saber, cara, como é que eu faço isso, né? Beleza, eu quero, né? É pra mim, eu tô disposto a cair e levantar, mas o que tu vai fazer aí pra ajudar essa galera, então? Vou fazer algo que, como eu falei, eu não aceito horas de mentoria que o pessoal fica querendo comprar. Que tem uma galera lá no teu Instagram pedindo, né? Eu Ixi, pago tem quanto cara, tu quer, já me Mota? pediram o Pix, 30 mil, cara, me manda, analisa aqui meu produto, eu não consigo alavancar ele. Então, assim, os melhores comentários, literalmente os melhores comentários nesse vídeo, a equipe da Epimax aí vai selecionar todos. E Todos os melhores, tá? Então, não tem limite. Se todo mundo fizer um comentário muito bom, né? Com os insights que teve aqui, com o que aprendeu, marcar alguém que também possa aí aprender com esse conteúdo, não tem limite, né? Vamos pegar todo mundo. Vai todo mundo pra uma call? Todo mundo, pode ser. Tá e bom. aí a gente vai ter uma call de 1 hora, né? A gente vai definir uma data aí onde eu vou literalmente abrir, explodir a cabeça de vocês e literalmente fazer vocês entenderem qual é o jogo que eu acredito ser o melhor jogo e eu acredito muito ser a próxima onda do mercado digital, que é literalmente vou abrir o conceito de e-commerce perpétuo na prática para vocês entenderem como que funciona esse jogo. E o criativo que a gente falou lá, que, né? Vou mostrar também o criativo. Vai abrir o criativo também aí, ó, que já que vende alguns milhões milhões hoje. aí, YouTube. É uma renda passiva até hoje. Então, gente, assim, ó, não percam essa oportunidade, uma oportunidade de ouro, né, Gui? Inclusive nós, a gente já quer estar na call também, entendeu? Pra aprender mais. É pra começar 2023 com o pé no acelerador É e isso não aí. parar mais. É isso aí. Exatamente. E criar um negócio realmente consistente que vai te dar uma perspectiva aí, né, de crescimento e de... Exato. Muito além dos milhões faturados, criar um negócio de impacto aí, que vai ter marca, que vai ter... que você vai conseguir olhar para longo prazo e não ficar se perguntando, cara, o que eu vou fazer, né? No próximo mês, se isso aqui não der certo. Exatamente. Né? Olhar muito mais propósito, né? Esses papos de coach, né? Ah, cara, você é a média das 5 pessoas que você convive, você tem que ter propósito no que você faz. Cara, literalmente, depois você entende que é isso, velho. Porque tudo na vida, se você não tiver um propósito, você vai cair muitas vezes. E você vai ver que não é só nos filmes que tem um monte de tragédias durante o filme e no final tem um final feliz. Na vida é exatamente a mesma coisa.
continue focado, continue se esforçando, que você vai chegar no final feliz. E o final feliz, ele existe sim na vida. E quando você chegar lá, você vai ver, cara, valeu muito a pena fazer tudo que eu fiz. E não é só em filme de romance que existe final feliz. Na nossa vida, Existe pra todo mundo. se a gente continuar focado, a gente chega lá. Com certeza. Então, gente, muito obrigada por você que ficou junto. aqui. E bora! Não se esquece aí de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível, a gente conseguir aí ajudar todo mundo a mudar de vida, a sonhar grande e executar muito grande também. Exato. Quem não me conhece no Instagram, pode me seguir, @MathosMota, bem facinho. Fechou. Só um T. Isso aí. Segue lá que o cara é brabo, vocês viram aí. Espero inspirar vocês mais Eita, vezes. valeu, galera. Tamo junto, pessoal. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.